Não existe diferença entre homem e mulher. O que você está me perguntando sobre por que está tão difícil encontrar homem bom para um casamento, para um relacionamento, não existe. É um equívoco seu. Homem bom e mulher boa para se ter um bom compromisso, se ter um compromisso de casamento, está difícil mesmo. Movido por tudo isso que é colocado aí e que é explorado na sociedade. Eu acho curioso que nos últimos evangelhos no lar que eu fiz, caíram os mesmos temas. Não se serve a Deus e a Mamon. Isso foi uma frase que Jesus disse uma vez ao homem. O homem perguntou a Jesus: Jesus, como é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus disse: segue as leis de Moisés e tal. E ele disse: mas eu faço isso sempre. E Jesus vai e diz assim: faz o seguinte, vende tudo que você tem e me siga. O homem aí disse: aí pegou, não. E aí agradece a Jesus e dá as costas, né? E aí Jesus chama Pedro e diz: Pedro, é mais fácil a gente botar uma agulha, uma linha numa agulha, de que um rico entrar no reino dos céus. No Evangelho tem: é mais fácil um camelo entrar numa agulha, no fundo de uma agulha, né? Alguns evangelhos explicam que camelo e linha, camelo e corda é a mesma coisa em hebraico, né? Está aí a tradução. Ao pé da letra ficou essa história de um camelo entrar no fundo de uma agulha. Nunca vi ninguém querer enfiar um camelo pelo fundo de uma agulha, mas está aí, alguns evangelhos, em algumas edições, eles esclarecem essa problemática da linguagem, da tradução. Mas o fato é que, para servir a Deus, é preciso que a gente siga Jesus. Seguir Jesus não significa ficar atrás dele, não, aborrecendo, não. Significa fazer o que Jesus fez. Significa ser um poço de bondade, um poço de esperança, um poço de caridade. Mas Jesus não era bobo, não. Jesus era uma pessoa muito esperta, muito sábia, benevolente, mas muito esperta, muito sábia. O que ele não abria mão era de fazer o bem, sem olhar a quem. O que ele não abria mão era de se dedicar à função de ajudar as pessoas, porque a missão dele foi essa no planeta, quando esteve conosco há 2000 anos atrás. Está aí um livro excelente para você ler. Há 2000 anos. Há 2000 anos. É uma psicografia de Chico Xavier. Leia esse livro depois e me faça algum comentário, me diga o que é que você achou desse livro. Há 2000 anos. Vocês vão ver a história de nosso querido Emmanuel, que há 2000 anos era um senador da República Romana, chamado Publius Lentulus. Voltando, Jesus então não consegue que o rapaz venda os seus bens e siga ele. E Jesus chama Pedro e diz: Pedro, está difícil mesmo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa o mundo. Mas isso é meio complexo para a maioria das pessoas, porque servir a Deus e a Mamon, a maioria das pessoas só estão preocupadas com coisas materiais. A maioria das pessoas só estão preocupadas com títulos, com valores mobiliários, com valores imobiliários. A maioria das pessoas só estão preocupadas com ter e com fazer, mas não estão preocupadas em ser. E foi justamente o que Jesus fez. Foi apenas ser. Jesus era um cara tão bom vivant que ele almoçava na casa de um, tomava o lanche na casa de outro, jantava com o outro.
E ele não escolhia, não. Um dia pegaram ele, mas o Senhor que diz que é o Filho de Deus, está aí no meio desse povo. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então Jesus não olhava, sabedor que era, de que todos nós somos espíritos enfermos, em recuperação. Ele não escolhia. Se tinha dor, ele estava dentro, é igual a fermento. Tinha necessidade, ele estava lá. O Sermão da Montanha, que foi o primeiro discurso que Jesus fez, foi o discurso de abertura que ele fez para os discípulos. O Sermão das Bem-aventuranças. Você pode, após ver esse vídeo, abra aí na sua internet e veja as Bem-aventuranças, o Sermão da Montanha. Foi o primeiro discurso que Jesus fez para os discípulos. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que herdarão a terra. Então nós precisamos sair da ignorância e entrar na compreensão divina. Porque a terra é muito transitória do ponto de vista físico para a gente. A gente vive quanto tempo aqui? 80 anos? Vamos pegar pela média, 70? E o outro tempo a gente vive aonde? Como espírito fora do corpo. Como vive Jesus hoje. Espírito fora do corpo, ajudando a todos os planetas que estão sob sua responsabilidade governamental. Jesus é o governador do planeta Terra. Nós temos esse governador amorosíssimo, que já esteve aqui conosco pessoalmente, visitando cada um de nós aqui. E disse: eu estarei sempre com você. Basta que uma ou duas pessoas estejam em meu nome, que eu estarei presente. E a gente está esperando o quê? O que é que a gente está esperando para acolher Jesus, para ficar conosco no nosso dia a dia? Me responda. A gente prefere qualquer cantor, qualquer político, qualquer cidadão aí da mídia a Jesus? Quais são as fotos, quais são as imagens que você tem na sua frente, onde você está agora? Eu estou colocando isso de maneira apenas amorosa e gratuita, para brincar. Mas nós adoramos coisas da terra, mas não adoramos Deus. E aí Jesus de novo nos dá uma lição, quando ele está falando com o sumo sacerdote, né? Ele diz para o sacerdote: o senhor não entende das coisas da terra? Como é que eu lhe falo das coisas do céu, mestre? Então Jesus era assim, era um cara bom, mas bom no sentido de, na sua essência. Ele não queria dar o peixe, ele queria nos ensinar a pescar. Então o Evangelho, ou a Boa Nova, como foi dito por ele, não foi ele que escreveu, hein? Quem escreveu foram os seus discípulos. A Boa Nova são as palavras e as atitudes descritas pelos discípulos sobre Jesus Cristo. Então, as palavras que ele falou foram copiadas e transcritas por esses discípulos sob a forma que veio para em nossas mãos como o Evangelho, ou a Boa Nova. Então a gente precisa estudar o Evangelho, a gente precisa cada dia mais entender que não existe homem ou mulher melhor. Nós somos a mesma coisa. O mundo estará bom quando os homens forem bons. Se você quer casar, verifique com quem você está casando. Vá mais fundo na sua análise. Verifique se essa pessoa cultua alguma coisa de Deus ou se só cultua as coisas dos homens.
é uma boa saída para você poder saber com quem você está se vinculando. Eu não estou falando vínculo aqui no sentido de praticar religião, não, pelo amor de Deus. Estou falando em atitudes, em ações. E se essa pessoa está conectada com a energia de Deus, energias positivas, energias boas, se não, ó, cai fora, enquanto é tempo. Cai fora enquanto é tempo. Era isso que Jesus fazia. Eu lhe deixo um abraço amoroso de muita paz, muita paz.